Olá, você que acompanha as delícias do Bom Dia. Hoje eu tô aqui com meu amigo Isaac Vilar, que vai contar pra nós uma receita super especial pra você estar usando no seu Natal, na sua virada de ano, o chaja. É isso mesmo, Isaac? Conta um pouquinho pra nós como funciona. Tudo bem, pessoal do Bom Dia? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, essa receita se chama chaja. É uma receita de origem uruguaia e é uma sobremesa que ela é uma alternativa para quem não gosta, por exemplo, de chocolate ou quer inovar fazendo uma sobremesa que não é comum. Ela é muito bem-vinda, ela é uma sobremesa leve e se você controlar o açúcar nos passos certos que eu vou dar hoje, ela vai ficar uma sobremesa deliciosa e não tão doce assim também. Que legal, algo diferente. Quase acertei, né? Mas estamos indo lá, devagarinho a gente acerta. Então, quais são os ingredientes que a gente vai usar nessa receita? Muito bem, o chaja ele é uma sobremesa que basicamente são discos de suspiros, em que eu vou alternando chantilly, um doce de leite amortizado com um pouco de creme de leite, uma farofinha de biscoito maisena e algumas frutas. Então, com calma eu vou explicitar os ingredientes aos pouquinhos e a gente vai ver. Uma receita realmente bem refrescante. Então vamos ver, vamos lá o passo a passo do nosso chaja. Os ingredientes que a gente vai usar para fazer essa receita, então, são: para fazer os discos de suspiro, eu vou usar claras de 3 ovos, lembrando que eu vou fazer uma porção pequena, tá? Só para mostrar como faz, o tamanho é você que vai escolher em casa. Então, claras de 3 ovos e açúcar. Nisso eu vou fazer os suspiros. Eu vou usar o creme de leite fresco para fazer chantilly, creme de leite de caixinha mesmo, para a gente amortizar o doce de leite. Eu vou usar biscoitos maizenas e como fruta eu escolhi usar pêssego, damasco, cereja e morango, que são frutas bem de Natal mesmo. De utensílios é importante você ter na sua cozinha esses daqui. Já parece que vai ficar uma delícia. Vamos lá então para a preparação. Muito bem, para começar essa receita então, como tudo na gastronomia, a gente sempre começa pelo que é mais demorado, pelo que dá mais trabalho. Então já deixei o meu forno pré-aquecendo a mais ou menos 100, 120 graus e vou extrair 3 claras de ovos aqui para a gente começar a fazer o suspiro, tá? Então eu quebro as claras na mão mesmo, separo elas nesse processo. E os meus dedos mesmo servem de peneira para a clara cair. Extraí da clara, separo a gema para usar em uma outra receita e vou repetir esse mesmo processo 3 vezes, ok? Agora que eu já extraí as 3 claras de ovos, a gente vai levar elas com um pouco de açúcar para o fogo para derreter o açúcar. Muita atenção nesse passo, as claras não podem ficar brancas e cozidas e depois que o açúcar derrete, a gente volta com elas para a batedeira para fazer então o merengue que vai compor o suspiro. Vamos lá? Muito bem, com fogo baixo agora eu boto uma frigideira, o fogo tem que ser bem baixo e eu vou despejar as claras dos ovos e um pouco de açúcar. A minha intenção é só derreter o açúcar, ok? Vou mexendo até ele derreter. Se eu ver que está começando a ficar branco no fundo, característica de ovo frito, né, que a clara fica branca, tira imediatamente e leva para a batedeira, ok? Então esse aqui é o ponto que a gente quer, tá? Ela fica um pouquinho amarelada, característica do açúcar derretido. Agora eu vou tirar ela do fogo e vou levar ela para a batedeira para a gente fazer o merengue que vai compor o suspiro. Com o auxílio da espátula eu fui pondo as claras que já estavam com açúcar derretido e agora a gente vai botar para bater em velocidade média para alta até que fique o ponto de merengue. Bom, esse é o ponto. Lembrando que nesse estágio aqui é válido colocar raspinhas de limão ou raspinhas de laranja ou raspinhas de bergamota ou tangerina. Eu no Rio de Janeiro a gente chama de tangerina, né? Mas é válido. Não o suco, tá? Porque pode ser que coagule aqui e a gente não quer isso. Agora eu vou transferir essa minha clara em neve, esse princípio de merengue, para um saco de confeitar para a gente modelar os discos de suspiro. Isso pode ser a critério de cada um escolher o formato também para enfeitar?
Pode ser. É interessante que seja redondo, traz um impacto visual melhor, mas quem quiser fazer quadrado ou triangular também é super válido. Um saco de confeitar desse, o pacote dele é muito barato, se não me engano tá R$6, vem 10 saquinhos. Você corta ele com a tesoura que você precisa ter tesoura na cozinha para evitar ficar se cortando com faca. Eu faço um cortezinho bem pequeno aqui no fundo. Agora eu vou transferir para cá, pro saco, o merengue. Pois bem, eu tenho dificuldade de transferir o merengue ou a clara em neve para o saco de confeitar. Como é que eu faço? Auxílio de um copo. Eu estico o saco até o fundo, abro o saco e vou botando ele na borda do copo. Abro com os dedos, a sua mão vai estar limpa, assim como a minha. Perfeitamente. E agora eu transfiro daqui para cá. Com muito cuidado, eu posso ter o auxílio de uma faca ou de um outro objeto. E vou botando. É muito importante fazer o corte no fundo primeiro, como eu mostrei, porque aqui você vai estar empurrando o merengue e ele vai criar uma situação de vácuo no fundo se não tiver com o fundo cortado, tá? Então, bota um pouquinho, amassa, e aí essa situação de vácuo não vai deixar o merengue descer, né? Bota mais um pouquinho, amassa. Muito bem. E agora a gente vai para a modelagem na minha forma. Aqui a minha forma ela já está com papel manteiga que eu untei com também margarina ou manteiga, conforme você desejar. Eu tiro o saco, ponho ele aqui para cima. O manuseio do saco de confeitar ele exige prática, tá? Mas sinteticamente eu seguro a parte de cima dele, vou empurrando para baixo. E agora o formato que eu vou escolher dar para o meu tchá-tchá é um formato circular. Eu vou mostrar para vocês agora. Quem não tiver o papel manteiga em casa também pode fazer esse processo? Não. É obrigatório o papel manteiga, porque senão vai grudar no fundo, por mais que já esteja untado com outro tipo de gordura. Precisa mesmo do papel manteiga, ok? Esse é um disco que eu quero fazer um pouco mais alto, mais firme. Vou fazer 2. Se um disco ficar maior do que o outro, não tem problema. O maior fica embaixo e o menor fica em cima. Faltou merengue, eu vou transferir aqui de novo para o meu copo e repetir o processo. Os meus discos então já estão montados, eles ficaram irregulares e tá tudo bem ser assim. Eu vou levar ele pro forno para eles assarem até ele ficar bem moreninho por fora em uma quantidade de calor bem baixa, tá? Ali, como eu falei, 120 a 100 graus, ok? Vamos lá. Agora que a gente já colocou no forno, eu vi que tem frutas separadas. O que a gente vai fazer, Isaac? Sim, o suspiro vai demorar um pouquinho no forno para assar e depois que assa, a gente tem que deixar ele descansando numa bancada em temperatura ambiente ou, se possível, bancada um pouco mais fria para ele não quebrar. Então, enquanto isso, a gente aproveita o tempo dele para montar o recheio. E o recheio são com algumas frutas que eu separei. Eu quero dar a dica de corte para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Eu separei para fazer o recheio damasco, morango, pêssego e a cereja, que a gente mostrou no início. O damasco, eu fiz um corte longitudinal nele, assim no meio, para ele não ficar tão grande assim e quando a gente morde, ele fica mais fácil de se quebrar e mantém o formato arredondado dele. O morango, eu tiro a folha, separo ela no canto e faço filezinhos dele. Um corte bem fino, bem delicado, que mostra a cor e deixa uma textura interessante. São esses filezinhos de morango que eu vou usar para compor o recheio do tchá-tchá. Com o pêssego... É o pêssego em calda ali que você está utilizando, isso? Sim, é o pêssego em calda. Pode ser feito com o pêssego cru. A receita original pede pêssegos em calda. O pêssego em calda eu faço pequenos filetes nele também. Bem delicado, mas numa largura que me mostre a textura do pêssego em calda. Esses filezinhos também de pêssego em calda eu deixo separado.
E quando os discos de suspiro já estiverem prontos, a gente vai montar eles junto com o chantilly e o doce de leite, que a gente vai fazer já, quando tudo estiver pronto. E essa cereja também está de dar água na boca. Você vai picar ela também ou você vai usar para decoração? Não, a cereja a gente usa para decoração. Eu posso picar ela e botar ela dentro, mas eu acho que é mais interessante, como ela tá com um cabinho bem bonita, a gente deixa ela por cima. Essa não é em calda? Não, essa aqui é uma cereja crua natural, in natura. Até que o suspiro fica pronto, Isaac. Me conta onde a gente tá para fazer essa receita maravilhosa natalina ou pro ano novo também. Gente, eu tenho muito orgulho e muito prazer de dizer que eu tô na MM's Pub, uma lanchonete que fica aqui pertinho do Hospital Santa Terezinha e que pertence à minha amiga. Ela é uma das proprietárias, a Márcia, e é um local excelente. Eu digo mais até do que minha amiga. A Márcia foi uma das minhas professoras de prática de gastronomia, então eu sou muito feliz e muito satisfeito em conhecer ela e muito satisfeito também de poder falar desse local para vocês, que é um local que eu sou cliente e eu peço. Super indicado, então. Super indicado, eu adoro. A gente tem um processo para fazer agora também, que é o processo da farofinha de biscoito maisena, que é muito simples. Mostra lá então para nós, Isaac. Sim, vamos lá. Eu tenho aqui uns biscoitos maizenos que eu simplesmente vou botar eles no liquidificador. Vou quebrar eles um pouquinho. E agora é só bater. Vamos. Essa parte da receita eu acho que eu vou conseguir fazer, Isaac. Essa parte é a mais difícil de todas. É uma parte importante, assim, ó, parece bobeira, mas essa farofinha de biscoito maisena, ela vai garantir a crocância. Por mais que o suspiro já seja crocante, com o passar do tempo, ainda de alguns minutos, ele fica um pouco mole em contato com os elementos que soltam água, né? As frutas e os cremes. Então, isso aqui vai garantir a crocância. Você observa que eu deixei alguns pedacinhos aqui maiores e essa é a intenção, tá? Muito bem, agora ele já chegou no ponto que eu quero, tá bem douradinho. A gente vai tirar ele do forno e botar ele numa bancada em temperatura ambiente para esperar os discos esfriarem. Olha, ele ficou bem bonito, né? Bem moreninho. Vamos botar ele numa bancada e esperar ele esfriar. Estamos chegando então na finaleira dessa receita maravilhosa. E o que falta agora, Isaac? Agora que os discos de suspiro já estão descansando, nós vamos preparar o chantilly e o doce de leite. Vem comigo que eu mostro como é. Bora lá então. A gente vai botar um pouco do preparado para chantilly ou do creme de leite fresco na batedeira e vamos botar para bater. A princípio numa velocidade baixa e depois numa velocidade maior. Enquanto o nosso chantilly está batendo, a gente vai fazer um outro processo com o doce de leite. A gente vai deixar o doce de leite um pouquinho mais líquido com o auxílio de um creme de leite de caixinha. Eu vou derramar ele um pouco no doce de leite e misturar. Esse doce de leite um pouco mais líquido, ele tanto deixa a receita menos adocicada e deixa ele nesse ponto aqui, que é um ponto muito bonito para a gente finalizar o nosso prato. Muito bem, o chantilly já chegou no ponto que eu queria. Ele tá bem firme, ó. E ele fica bonito, né? Sim, e aveludado. Esse é o ponto importante. Duas coisas importantes sobre chantilly. Só se bate o creme para chantilly gelado, então ele tem que estar na geladeira, tá? E ele não pode passar do ponto, senão ele fica com aspecto poroso e não com o aspecto liso que ele tá aqui agora, ok? Vamos transferir ele para o saco pra gente poder, então, finalizar a receita logo em seguida. Chegamos, então, na parte mais esperada, que é a montagem do doce. Qual vai ser o passo a passo? Agora é a finalização. Nós vamos pegar o disco maior, botar por baixo, vamos botar uma camada de chantilly nele. Vê como o meu disco ficou bem rígido, bem moreninho, ficou bem gostoso. Uma camada de chantilly. Organizamos as frutas do jeito que você quiser. Eu prefiro que as frutas estejam por dentro do disco e não caindo para fora dele, porque aí ele vai dar um aspecto de naked cake, né? De bolo pelado, que a galera chama. Assim. Algumas frutas, um pouco do morango. Já dá pra ver o frescor do verão, né? E é uma sobremesa colorida, muito bonita e é muito diferente. Agrada muita gente.
Eu vou botar um pouco da farofa. Pra você que não sabia o que fazer, queria fazer alguma coisa diferente, já tá uma pedida. Essa é a receita, essa é a oportunidade de surpreender qualquer pessoa. Ninguém espera isso aqui como sobremesa. E um pouco do doce de leite. E um pouco do doce de leite que a gente amoleceu com creme de leite. Nas bordinhas, um pouquinho no meio para ele segurar o disco de cima também. E agora a gente vem com a segunda camada. Repito o processo do chantilly. Algumas frutas. O doce de leite, mais uma vez, bem na bordinha para ele escorrer. Já estou ficando com água na boca. É deliciosa essa receita e, como eu falei, ela é muito surpreendente. Ninguém imagina que ela seja tão leve e não é tão açucarada assim como a gente acha que ela vai ficar. Um pouquinho da farofa e a gente monta a terceira camada e última para a gente fazer a finalização dessa receita maravilhosa. E rende quantas porções essa quantidade que a gente fez hoje? Essa quantidade que a gente fez, ela rendeu essa porção que dá seguramente para 2 pessoas comerem. Se você dobrar os valores, você vai ter um tabuleiro bem maior. Na finalização dela, eu vou fazer algumas florzinhas de chantilly. Aqui um trabalho de bico bem executado, é fundamental. Mas se você não tiver habilidade com o bico, pode enfeitar do jeito que você acha que fica melhor. Para quem quiser dicas sobre o trabalho de bico, segura a bobina em cima, aperta embaixo com muita suavidade e puxa devagarinho para cima. Vão ficar suspirinhos. E eu vou finalizar com os damascos, fazendo uma flor. E é bonito como o doce de leite cai assim na lateral, né? E o miolo da minha flor vai ser uma cereja. É a cereja do tchadjá e não a cereja do bolo dessa vez. Tá finalizada a nossa receita de tchadjá, uma receita uruguaia muito leve e que combina super com o verão e com a época natalina que a gente tá. Então eu já agradeço, muito obrigada, Isaac, muito obrigada a MM's Pub Lanches. E eu quero saber então se o pessoal quiser vir aqui visitar, também experimentar onde é que fica o endereço. E eu tô louca pra melhor parte, na minha opinião, que é provar esse doce. Sim, eu também agradeço muito ao Bom Dia, agradeço ao MM Lanches. O MM fica aqui na Rua Itália, número 770, próximo ao Hospital Santa Terezinha. Um local excelente, um local de onde eu sou cliente particularmente, eu não preciso ficar mentindo, é verdade mesmo. E venham conferir, eles sempre têm promoções, os petiscos são maravilhosos, o cardápio é muito bom. Podem vir todos. Então vamos lá para a melhor parte. Bora lá experimentar comigo o tchadjá, então. Olha que cara linda. Sensacional! Então, até o próximo Delícias do Bom Dia. Tava maravilhoso!